Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar início a esse culto abençoado, trazendo aqui uma palavra maravilhosa de Deus, que está em Efésios, capítulo 2. Somente pela graça somos salvos. Somente pela graça somos salvos. Vamos ler a palavra de Deus para nós meditar nela, em nome de Jesus. Temos hoje aqui este alimento abençoado, que é a palavra de Deus. O salmista disse lá no Salmo 119, 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu entendimento. É assim que ela é para mim, para você, para todos nós. Então vamos também se alimentar, porque ela também é o pão que desceu do céu. Ela é a palavra que nos exorta muito, aleluia, a palavra que nos traz boas mensagens ao nosso coração. Então vamos, em nome de Jesus, ler esta palavra que Paulo recebeu divinamente, inspirado pelo Espírito de Deus, para hoje nós meditar nela, em nome de Jesus. Somente pela graça somos salvos. Então vamos ler. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Aleluia. Versículo 2: nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando, aleluia, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinado à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, aleluia, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar, aleluia, para revelar nas éreas vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós o participamos hoje. Soberano Deus, nosso Pai querido e amado, que nesta noite peço a tua misericórdia, em nome de Jesus, dê-me, Senhor, a interpretação, meu coração desta palavra, para que a minha alma, meu espírito se alimente, e aqueles que também vão acompanhar, vão ouvir, vão assistir também, se alimente em nome de Jesus. Maravilha, que nesta noite Deus é grandioso e poderoso e misericordioso. Então ele inspirou o apóstolo Paulo, e Paulo escreveu essa carta aos Efésios, formando o capítulo 2 desse livro
chamado Sagradas Escrituras. Livro maravilhoso esse, que ele é uma coleção de livros tirados pelo Espírito Santo. E aqui, olhando as cartas de Paulo para os Efésios, podemos ver: ele vos concedeu a vida. Deus nos concede a vida. Deus nos concede a continuidade da humanidade viver, pela sua grandiosa misericórdia. Nós caímos, fomos afastados de Deus pelos nossos pecados, e aqui, como diz a tua palavra, estando vós mortos nas vossas transgressões aleluia, e pecado. Então nós sabemos que quem não tem na sua vida já concluída em Cristo, que não confessou Jesus pela fé como Senhor e Salvador da sua vida, ainda está nesse mundo sem entender a palavra, sem entender a salvação. Eles vivem nos desejos pecaminosos, prazerosos da sua carne. Porque, como diz aqui a palavra, nós fomos mortos, aleluia, nos nossos pecados. Por isso Paulo, ele traz esse ensinamento de uma abertura do amor, da misericórdia de Deus para o ser humano. Nós qual andávamos no passado, Paulo dizendo, nos quais andaste nós no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Que significa príncipe do poder do ar, do universo, de toda a terra, de toda a atmosfera, aonde há, aleluia, terra, o ar, aonde tem ser humano, aonde tem alma vivente, está ali sendo muitas vezes controlado pelo sistema de poder maligno que tem levado muitas pessoas à destruição, tem levado muitas pessoas a morrer sem aceitar Jesus, porque no pecado nasceram, no pecado estão, mas não chegaram a reconhecer Jesus, que é a palavra da reconciliação, que Ele nos chama. Ele, aleluia, abre essas portas para que nós entremos pelo entendimento, pela fé, para receber gratuitamente a salvação em nome de Jesus. Meus amados, é muito importante quando a alma ela se encontra com Jesus, ela fica feliz, ela fica abençoada, ela tem uma grande capacidade para suportar as lutas, para suportar as perseguições, as provações. Esta pessoa, ela deu um bom e primeiro passo para Jesus, e o Senhor Jesus vai instruir ela na caminhada enquanto vivemos aqui nessa terra. Sabemos que o apóstolo Paulo, como um homem que era da lei, um homem que tinha exatamente entendimento, sabedoria, era um homem instruído por Gamaliel, ele era um poliglota de falar línguas de outros estados, de outros países, mas ele precisava conhecer a Jesus, ele precisava de ter a salvação em mente, ele precisava de nascer de novo. Por isso ele teve esse encontro com Jesus, e o Senhor Jesus mudou a sua vida. E aqui está uma carta abençoada do apóstolo Paulo, revelando que a fé, aleluia, é muito importante, que a salvação não vem pelos nossos méritos, a salvação não vem a nós porque nós merecemos, porque nós fazemos por onde,
nós não damos um grau, um passo para mudar algo da nossa vida, porque a nossa vida, quem faz a mudança é o Espírito Santo, é Ele que nos chama para a salvação, para a palavra entrar no nosso coração, é Ele que sela o cristão, o homem, para entrar no reino de Deus, não porque o homem mereça, mas é pela grande misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus, que nós temos de fazer, nós temos de se esforçar para viver na realidade, para viver, andar na luz da palavra, para nós estar com a vida em pé diante de Cristo, para nós ter fidelidade com Cristo, não se orgulhando do que nós fazemos, não se orgulhando porque nós somos pessoas sentindo capacidade, pois a capacidade vem descendo do alto, do Pai das luzes, é Ele que dá toda a capacidade para o ser humano, é Ele que coloca no coração o tema de adorar, é Ele que faz que o homem reconheça a Cristo como Senhor da sua vida, e nós temos a obrigação de nós, aleluia, andar na fé perfeita que Cristo nos dá por meio da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem divina, qual é que hoje nós estamos, aleluia, diante de uma palavra, diante de uma mensagem poderosa que vem do céu, por meio do apóstolo Paulo, para os Efésios, para os gentios, para os judeus, para todos que precisam da salvação. Ele, aleluia, nos concedeu a vida. Ele concedeu a vida àqueles que estão caídos, àqueles que estão mortos, àqueles que vivem no pecado, àqueles que vivem distanciados. Ele chamou, Ele resgatou, aleluia, e nos dá uma condição de nós viver uma vida sendo cristão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo ele reconhece dizendo: nos quais andaste no passado. Aqui é o crente que no passado não era, no passado vivia nas suas vontades, no passado vivia ali no sistema global, no sistema do mundo, no regimento, qual a carne queria, a carne precisava. Mas agora ele diz, era no passado, porque no presente nós vivemos exatamente pelo ensinamento do Espírito Santo, conforme o uso desse sistema. Que sistema é esse? É o sistema mundial, aleluia, de acordo com o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder desse regimento mudando? É exatamente o príncipe das trevas, o príncipe do mal, que opera no ser humano, que opera na mente, que é o homem caído, o homem afastado, que ele dá assim a capacidade, ele dá o corpo, ele dá a mente, ele dá tudo para o inimigo, porque a carne deseja, e o diabo vai querer realizar algo de mal através desta pessoa. Então esta pessoa, ela vive na iniquidade, esta pessoa, ela é desobediente, ela vive em um mundo direcionado pelas trevas, mas quando ela tem o chamado, quando ela tem, aleluia, encontro com Jesus, aí muda todo o sistema dessa vida. Ela passa a ser mansa, ela passa a ser humilde, ela passa a
reconhecer que é um pecador, quando erra pede perdão, quando erra vai à presença do Senhor, e olha que ele não é incapaz, que ele é necessitado de Deus, e o Senhor vai operando grandiosamente pela vida desta pessoa que nasceu de novo, que nasceu pelo Espírito Santo, que entendeu a sua chamada, que está aí passando muitas vezes nesse curso deste mundo, aleluia, mas não seguindo o mundo, passando pelas provas, mas suporta passar pela prova, mas suporta o sofrimento. Ele vive de uma maneira guiado pelo Espírito Santo, pois aqui está o próprio apóstolo Paulo, ele revelando o sistema mundial, aleluia, por quem ele é governado, por quem, aleluia, ele foi entregue. Aqui nós vivemos, aleluia, vendo a desobediência. Quem vive na desobediência contra Deus, contra a palavra, ele está sendo guiado pelas trevas, pela vontade da carne, por este principado do ar que hoje opera nesse sistema global, aleluia, tanto machuca, tanto mata, tanto destrói ser humano, aleluia, porque ele não tem dado ouvido à palavra, que é a palavra da reconciliação. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz: anteriormente todos nós também caminhávamos entre ele, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos, pensamentos, e éramos por natureza, aleluia, destinado à ira de Deus, destinado à ira. Por isso nós vemos tantas pessoas que não têm paciência, tantas pessoas facilmente se irar e vivem com o coração cheio da ira, cheio da vingança, cheio da maldade, porque eles não realizaram os desejos da sua carne, os desejos exatamente daquilo que eles querem. Eles buscam a vingança, a inveja, a destruir, aleluia, o seu próximo, porque eles são dirigidos pelo príncipe dessas trevas, pelos espíritos imundos que opera através, aleluia, do ser humano, para agradar o seu rei das trevas, que é o espírito imundo. Então nós sabemos que a nossa carne, ela tem um desejo, que é um desejo fatal. Ela tem uma vontade, que é a vontade da maldade. Aleluia! Isso quer dizer que o homem vive morto espiritual. O homem vive sendo guiado, dirigido pelos espíritos, qual comanda hoje a maldade. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz que há desejo, ele diz que há pensamento, ele diz que há vontade, que a natureza que está fabricando a ira, está fabricando sempre essa forma maligna dentro dos corações. E não há ser humano que aguente, não há coração que possa resistir tanta perversidade, tanta depressão, tanta doença, tanta enfermidade, e ali vai destruindo a alma, o espírito, e essa pessoa vai investindo da ira. Naquele dia do julgamento, se essa pessoa não teve o desejo de conhecer a Cristo,
o desejo da salvação, porque é necessário que isso esteja dentro de nós, o desejo da salvação, o desejo de adorar, de conhecer, de buscar a Deus, porque a palavra diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A palavra diz: batei, batei, se abrirá. Aquele que bate se abre, que busca enquanto que pede, recebe. E esse desejo tem de estar no nosso coração, para que Deus opere grandemente na nossa vida. Então, o ser humano que não tem Cristo, que não serve pela fé, ele é um morto ambulante, que faz a vontade da sua carne, faz os seus desejos se realizarem e vai guiado pelos espíritos do mal, pelos principados das trevas, e ainda, aleluia, não conheceram a verdade, porque, como diz o apóstolo Paulo, como diz também João na sua palavra, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, o versículo 4 diz assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Por isso João diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o motivo de nós hoje viver é pelo grande amor de Deus, pela riqueza e a misericórdia de Deus. É o motivo de nós estar vivo, é o motivo de nós respirar, é o motivo para nós também agradecer e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o Deus da misericórdia, Ele é rico em misericórdia, aleluia, e por esse, aleluia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida. Aonde é que nós encontramos esta vida? Com Cristo. É em Cristo que nós encontramos a vida, porque em Adão nós estávamos mortos, mas em Cristo nós encontramos a vida. Pois sabemos assim que o apóstolo Paulo vai dando uma grande doutrina, aleluia, aos Efésios, para que eles caiam na realidade, para que eles vigiem com esta vida qual eles ganharam em Cristo Jesus, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Fomos amparados pela misericórdia, fomos amparados pela graça. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa riqueza, não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras, é pela grande riqueza de misericórdia de Deus, que deu seu Filho Jesus para assim tirar nós, transportar, resgatar lá das trevas, e como o morto estava, em Cristo nós encontramos a vida. Então, veja que as maravilhas de Deus aqui é grande. A salvação, ela vem por meio do amor de Deus, ela vem por meio da misericórdia de Deus, ela vem ao ser humano, aleluia, não porque ele merece, ele vem porque Deus é rico em misericórdia e nos dá gratuitamente em Cristo Jesus a nossa vivência para a continuidade do ser humano em Cristo viver no céu. Deus, aleluia, nos deu a vida com Cristo, estando ainda morto em nossos pecados. Portanto,
Aí entra a porta da graça. Pela graça sois salvos. É a porta que hoje está aberta. É o caminho que hoje deveremos caminhar. Na luz da palavra, no entendimento da palavra, na obediência da palavra. Temos de ter paciência, perseverança e perseverar até o fim, adorando, glorificando, exaltando e esperando pela volta do Senhor. Porque, meu irmão, como a Bíblia aqui nos revela, não é por nós ser estudiosos, não é por nós ser bonito, não é por nós ser rica, nem por ser pobre. A salvação nos alcançou por um grande amor de Deus, pela grande misericórdia de Deus, que este plano do coração de Deus de dar o seu Filho, porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo, amou a nação, amou o povo tão grandemente, que Ele deu seu Filho único para aqui nos dar salvação. Por isso, quando nós não estamos em Cristo, nós estamos mortos. Quando nós aceitamos Cristo, nós somos ressuscitados em Cristo, porque a porta da graça se abriu, Ele nos resgatou e deu a nós a continuidade de viver a vida eterna. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares, aleluia, celestial em Cristo Jesus. Jesus é como aqui, irmão, um elevador que tira das trevas e leva para o céu. Por isso nós somos provados. Por isso o cristão é provado a fidelidade. Por isso o cristão é provado a paciência. Por isso o cristão tem um tempo que é chamado aqui, aleluia, é chamado de dispensação. O que é dispensação? A dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com o respeito à causa da obediência em algumas revelações e experiência da vontade de Deus. Nós somos, aleluia, colocados em uma dispensação, em um tempo, para que nós seja provada a nossa fé, provada a nossa fidelidade, provar, aleluia, se nós realmente cremos, se nós realmente aceitamos, se nós realmente amamos. É uma provação que a graça veio, a salvação veio, Ele nos deu, Ele nos alcançou, mas o tempo que nós viver é o tempo que nós vamos ser provados, é o tempo que nós temos para nós vigiar, para nós viver na fidelidade, para nós viver na honestidade, para nós viver em obediência à chamada que o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus, dando a nós gratuitamente a salvação. Por isso eu digo, meus amados irmãos, o motivo de você honrar a Jesus, o motivo de você suportar o sofrimento, o motivo de você ser fiel no pouco, de você ser fiel a Jesus, ter fidelidade, respeitar, a honrar, porque Ele saiu lá do seu trono de glória e por meio da humanidade, do corpo nascimento, Ele foi colocado nessa terra para introduzir nós, tirando das trevas para a luz. Podemos ver o apóstolo Paulo exaltando o nome do Senhor. Podemos ver o apóstolo Paulo dando uma doutrina de autoconhecimento. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que os Efésios não é para vocês se gloriar, porque não é pelos seus méritos. A salvação não é porque vocês quiseram, é porque Deus derramou sobre vocês a misericórdia e a graça, porque viviam mortos em seus pecados, em seus delitos.
em outrora vivia pecando, em outrora vivia sobre as suas vontades, mas foram chamados para a salvação por meio da grande riqueza e a misericórdia de Deus. Aquele que não honra ao Senhor Jesus, aquele que não agradece, aquele que não observa, ele está passando na terra o tempo da provação, mas muitas vezes são pessoas desaprovadas, reprovadas, porque não creem, não acreditam e nem têm de si a vontade de ser fiel, a vontade, aleluia, de honrar o nome daquele que de graça nos deu a salvação, de graça nos transportou das trevas para a luz, de graça ele veio, aleluia, para dar sua vida. E hoje, quantos não têm desonrando o nome do Senhor? Deus nos resgatou com Cristo e com Ele nos entronizou. Aonde? Nos lugares celestiais. Só vai entrar no céu, só vai estar lá diante de Deus por meio de Cristo. É Ele que leva nós até as mansões celestiais. É Ele que nos deu por meio de um caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso eu observe, aleluia, a sua chamada, zela a sua chamada, zele a salvação que Jesus te deu, zele, aleluia, pela continuação da vida eterna em Cristo, porque só entra no céu se for por meio de Cristo, só entra no céu se for, aleluia, por meio do dom da vida, porque a vida é um dom gratuito de Deus dado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós podemos ver que para revelar, aleluia, nas eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da bondade para conosco em Cristo Jesus. Por isso eu ralo, por isso eu suporto, para honrar o nome de Jesus, para honrar esta graça, para honrar o que Ele me deu, aleluia. Não lançarei fora por motivo carnais, porque o homem que vive sob um poder mundial, ainda o príncipe desse ar, que o ar significa o mundo terreno, significa, aleluia, que o príncipe exatamente está no comando desse mundo, que é o sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, que é Satanás que comanda, que é Satanás que tem o poder das trevas sobre ele, para destruir, para fazer o homem pecar, para fazer o homem mentir, para fazer o homem atrasar sua salvação, para realizar no corpo humano o desejo da carne, os delitos qual o homem está, morto espiritual. Isso vem exatamente porque Satanás colocou sobre o homem este momento de desobediência, de errar, de destruir. Por isso que João disse que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Isso é desfeita quando Cristo está na nossa vida. Aleluia. Aí podemos ver aqui Paulo dizendo no versículo 8: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Tem que ter a fé. Aquele que não tem fé, ele não se chega a Deus, ele não se chega à palavra, ele não se chega à verdade. Ele é uma pessoa caída, morta e destruída pelo inimigo, porque a fé, ela vem nascendo no nosso coração pelo que nós ouvimos de Deus, a sua palavra. Paulo, em Romanos 10:17 diz: a fé, ela vem gerar em nosso coração pelo ouvir a mensagem, e a mensagem de Deus. Então nós podemos ver, aleluia, que a palavra de Deus
ela aumenta a nossa fé. E a palavra de Deus purifica o nosso coração. A palavra de Deus, ela vai aguando a nossa vida. A palavra de Deus vai dando a continuidade da vivência humana. A palavra de Deus, ela dá paciência. A palavra de Deus, ela dá experiência. A palavra de Deus, ela ilumina. A palavra de Deus, ela constrói. A palavra de Deus, ela renova. A palavra de Deus, ela traz lâmpada, traz entendimento. Ela alimenta o espírito. A palavra de Deus nos sustenta todos os nossos dias. Assim andamos na luz da palavra e podemos ver que isso tudo vem de Deus, não é do homem. Porque para que o homem não venha imediatamente se gloriar, como diz a palavra de Deus, não vem por intermédio das obras. As obras do homem não leva a ele a salvação. As obras humanas, as obras do homem, leva a ele o testemunho que ele serve ao Senhor. Porque Deus chamou, Deus deu a ele a vida, Deus deu a ele exatamente o dom da vida. As obras dele é do bem, as obras dele manifestam o poder glorioso de Deus, e ali vai levando o testemunho da verdade, da libertação, mas não leva o passo pelas obras de ser salvo. Não, a salvação, ela vem, aleluia, gratuitamente pelo amor e a grande misericórdia de Deus. Quem ama a Deus tem o dom de Deus. Quem obedece a Deus tem o dom de Deus. Quem é fiel a Deus tem o dom de Deus. E o Espírito Santo guiará, selará esta alma para o reino de Deus. Então, podemos ver que não vem por imediato das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esses motivos. Aleluia! Isso quer dizer que para nós, aleluia, entender e glorificar o Senhor, sabendo que recebemos de graça, então vou cantar para Jesus, então vou trabalhar para Jesus, então vou levar a salvação a outros, e anunciando que Jesus é o amor, é a graça, é a misericórdia, gratuitamente, porque eu ganhei a minha salvação e levarei a outro a ganhar por meio da pregação da palavra, dizendo para aquela pessoa, aleluia, que está nos seus delitos, que está nos seus pecados, que está morto, fazendo a vontade da carne sobre, aleluia, o sistema mundial desse século, desse principado, dizer para ela, olha, o Senhor te ama, o Senhor te salva. Não é porque tu é um pecador, mas para isso ele veio salvar o pecador. Aleluia! Não porque você mereça, mas é um dom que ele te dá gratuitamente, um presente, te chamando para tu ter parte no reino de Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta palavra é uma palavra que nos revela o amor grandioso de Deus. É uma palavra que nos desperta a nós honrar o Senhor, porque nós não fizemos nenhuma obra para ganhar salvação, não tivemos nenhum motivo para ganhar salvação. Pelo contrário, estava caído nos nossos delitos, nas vontades da carne, nos desejos da carne, afastado e morto, quando ele manifestou a sua misericórdia sobre a nossa vida, nós passamos a viver em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso ele diz, aleluia, pois somos criaturas de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Vamos praticar o que é bom, vamos praticar o amor, vamos praticar, aleluia, o que agrada a Deus,
vamos honrar a Deus, vamos honrar o Senhor, porque Ele preparou para nós esse sistema de hoje, que hoje estamos vivendo, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, para nós botar em prática nas nossas vidas, para nós ser fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a palavra que eu trago para o meu coração, para o seu coração, e quero orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus que nos deu a vida gratuitamente, agradecendo a Deus pela sua riqueza de misericórdia, e que Deus alcance a sua alma, seu espírito, a sua família, que Deus alcance a todos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai querido, nesta noite, eu agradeço por esta palavra, eu agradeço, Senhor, por este momento que alimentou o meu espírito, que trouxe para mim esta força, essa paciência, essa perseverança, que o Senhor sempre coloca na minha vida, perseverança, paciência, sabedoria. Eu peço ao Senhor que venha descendo do alto do Pai das luzes, tua misericórdia, teu amor, tua graça. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os irmãos e irmãs, abençoa, Deus, grandiosamente a nossa vida financeira, a nossa vida singular, como também nossa vida, Senhor, em primeiro lugar espiritualmente, para estar te adorando, glorificando, exaltando na beleza da tua santidade. Quero, Pai, em nome de Jesus, pedir pelos meus filhos, pela minha família, para o Senhor abençoar, pelos meus amigos, pelas minhas amigas, para o Senhor abençoar, pela minha comunidade, pelo meu estado, para o Senhor abençoar, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra, Senhor, vá de encontro ao coração necessitado, sofrido, e que ele seja reconciliado, que ele seja sábio, que ele seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no nosso coração. Amém, amém e graças a Deus.